Então, a aula passada nós vimos superficialmente as contribuições de J.J. Thomson e Millikan. Ah, J.J. Thomson aqui foi o descobridor do elétron, né? Professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele era diretor do laboratório de Cavendish, da Universidade de Cambridge. Cavendish, em honra ao descobridor do hidrogênio, ganhou bastante dinheiro com isso, acho que no século XVIII. Não tinha herdeiros e deixou o seu dinheiro para a Universidade de Cambridge, que construiu então o laboratório Cavendish, que existe até hoje. Bom, basicamente Thomson trabalhou com tubos de raios catódicos, né, tubos de Crookes. Primeiramente, ele aplicou campos elétrico e magnético ao feixe de elétrons, equilibrando a ação do campo elétrico com o campo magnético, de tal forma a igualar a força desses dois campos e mediu a velocidade dos elétrons. Depois, através da deflexão, do ângulo de deflexão do feixe de elétrons passando pelo campo elétrico, ele conseguiu calcular a razão entre carga e massa do elétron. Essa razão carga e massa do elétron se mostrou tão alta em relação à razão carga elétrica do hidrogênio, já medido na época, que levava a duas hipóteses. Ou a carga do elétron seria muito, muito alta, ou a massa seria muito, muito pequena. Então, precisava agora alguém medir a carga ou a massa do elétron para tirar essa dúvida. Então veio aí Robert Millikan, começo do século XX, cientista americano, e mediu a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, valor atual, né? E com a carga do elétron, de posse da razão entre carga e massa, você tem o valor da massa do elétron, que realmente é muito, muito pequena. Então, conclui isso que os átomos não são simplesmente esferas impenetráveis como proposto por Dalton, mas eles têm cargas. E aí veio o modelo de J.J. Thomson, o famoso modelo do pudim de ameixas, né? Então você tem lá o átomo como sendo uma esfera gelatinosa positiva e embebida na superfície dessa esfera, ou embebidos os elétrons, e esses com mobilidade, uma certa mobilidade, que vibram em torno de uma posição média. Problemas nesse modelo, a gente vai ver primeiramente, é que ele não prevê os espectros de emissão dos átomos. Então precisava aprimorar, chegar a um modelo melhor, né? Então agora eu vou falar sobre Rutherford, ou melhor falar Rutherford, né, em brasileiro. Ernest Rutherford, ele é nascido na Nova Zelândia, filho de um fazendeiro, um dos 12 filhos do casal. Então, pelo número de filhos, eu desconfio que eles passavam um certo aperto, né? 12 filhos não é mole não, né? Mesmo no final do século XIX. Bom, então ele estudou na Nova Zelândia e ganhou uma bolsa de estudo para estudar lá em Cambridge. E foi aluno do próprio J.J. Thomson. Em Cambridge, até onde eu sei, ele estudou o efeito de raios X sobre a condutividade de gases, usando tubos de raios catódicos, e os seus resultados contribuíram para que Thomson descobrisse o elétron. Mais tarde, se não me engano, antes da virada do século XIX para o século XX, ele conseguiu uma carta de recomendação do Thomson e foi trabalhar na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. Então, isso começo do século XX, ele já estava lá em Montreal, e entre as coisas que ele estudou foi a decomposição radioativa de elementos. Ele tem uma, digamos assim, extensa ficha científica. Não existe aquele termo extensa ficha criminal, ele tem uma extensa ficha científica, uma extensa ficha de descobertas. Então, eu não vou detalhar aqui todas as suas descobertas, mas realmente ele era um cientista muito, muito talentoso, assim, do mesmo nível
Michael Faraday. Então ele descobriu as partículas alfa e beta, radiação gama. Ele descobriu o que era o tempo de meia-vida para o decaimento radioativo. Entre outras coisas, né, ele descobriu o próton, ele descobriu o núcleo atômico. Tudo indica que ele foi um dos primeiros caras a realizar a transmutação de um elemento em outro, a partir do bombardeio de partículas alfa, ou bombardeio dos átomos de nitrogênio por partículas alfa. Então ele gerou oxigênio mais próton. Mas precisamos aqui entender essas partículas aqui, essas partículas radioativas. Então, você pode ter determinados núcleos atômicos instáveis. Núcleos instáveis quer dizer que eles têm uma proporção desfavorável entre o número de prótons e o número de nêutrons, e esses núcleos podem sofrer decaimento radioativo. Por exemplo, você tem o carbono 14, então o número atômico do carbono é 6, aqui massa 14. Então aqui a razão entre o número de prótons e nêutrons no núcleo é complicada. O núcleo do carbono 14 não é estável. Então ele é um elemento radioativo, ele vai sofrer um decaimento radioativo e vai liberar uma partícula radioativa. Nesse caso ele se transforma em nitrogênio, que tem número atômico 7, e emite uma partícula beta. Partícula beta é uma partícula liberada do núcleo. A partícula beta é equivalente a um elétron, a carga de um elétron, ou seja, como se o núcleo expelisse um elétron nesse processo de decaimento radioativo do carbono 14 por emissão de partícula beta. Mas você também tem a possibilidade de emissão de partícula alfa. Então a partícula beta você já entendeu, né? A partícula beta equivale a um elétron. Tem a carga de um elétron, a massa de um elétron. Agora vamos pensar nas partículas alfa. Então, partícula alfa, por exemplo, decaimento radioativo do rádio. Então, você tem um elemento químico rádio, Ra. O rádio, o isótopo 226, sofre esse decaimento. O número atômico é 88. O rádio, então, rádio 226 tem uma razão complicada entre o número de prótons e o número de nêutrons no núcleo, e o decaimento que ele sofre é através da emissão de partículas alfa. Então, ele se transforma no radônio, que tem número atômico 86, 222, número de massa, e ele libera partícula alfa, alfa 42. A partícula alfa corresponde ao núcleo do átomo de hélio, ou seja, um átomo de hélio que perdeu 2 elétrons. Então, as partículas alfa são mais massivas e, portanto, mais lentas que as partículas beta. Em outras palavras, a partícula beta vai ter um poder de penetração maior. E geralmente acompanhado a essas transformações radioativas, você tem a emissão de radiação eletromagnética, no caso a radiação gama, que é uma onda eletromagnética que não é influenciada pelo campo elétrico. Então aqui você tem uma fonte radioativa, imagine. Se essa fonte radioativa emite radiação gama é radiação eletromagnética, não vai ser influenciada pelo campo elétrico e não vai ser desviada por ele. E vai ter um alto poder de penetração. A radiação gama tem energia maior que os raios X. Você tem partículas beta com carga positiva, e, portanto, vão sofrer deflexão em direção à placa negativa, e você tem partículas beta com carga negativa. Então, a alfa tem carga positiva, sofre desvio em relação à placa negativa. Partículas beta têm carga negativa, sofre desvio em relação à placa positiva. A partícula alfa, como tem massa maior, ela tem um poder de penetração menor. Então ela é barrada por uma folha de papel, por exemplo. Já a partícula beta atravessa a folha de papel. Então isso aqui que eu estou falando, fruto do trabalho de Ernest Rutherford, enquanto ele, principalmente no período que ele trabalhava lá na Universidade de McGill, no Canadá. Em 1908 ele foi agraciado com um prêmio Nobel de Química por seus trabalhos sobre radioatividade. Em seguida, ele se transferiu, saiu do Canadá, da Universidade de McGill, e foi trabalhar na Universidade Victoria de Manchester, conhecida hoje em dia como Universidade de Manchester.
isso mais ou menos em 1908, 1909, onde ele planejou o experimento pelo qual ele é mais conhecido, que é o experimento de espalhamento de partículas alfa por uma lâmina de ouro, que eu acho que vocês estão mais familiarizados com esta figurinha aqui. Então aqui dentro você tem uma fonte de partícula alfa, no caso o elemento químico rádio, que sofre decaimento radioativo, como eu mostrei agora há pouco. Obviamente tudo isso aqui é apenas um esquema, é um esquema, digamos assim, didático. Ele usou uma lâmina de ouro realmente fina, com a espessura de poucos micrômetros. A espessura da lâmina de ouro era da ordem de 1000 camadas atômicas, ou seja, era muito, muito fina mesmo, muito mais fina que uma folha de papel. Aqui na caixa de chumbo ele tinha a fonte de partículas alfa, que eram emitidas por um elemento radioativo e saíam na forma de um feixe. Só que esse desenho bonitinho aqui que você vê nos livros é só uma ficção para você aprender mais facilmente. Na verdade, nada disso aqui é visível ao olho humano. As partículas alfa não são visíveis ao olho humano. Todo esse experimento foi conduzido sob condições de vácuo, ou seja, na ausência de ar. Por quê? Na presença de ar, as partículas alfa colidem com moléculas do ar e você vai ter, por exemplo, formação de átomos de hélio, porque as partículas alfa vão dar um jeito de arranjar elétrons com algum átomo do ar, você pode ter algum tipo de transmutação. Então tudo isso aqui estava sob vácuo, em ambiente fechado. Aqui você tem um filme fotográfico, se não me engano era de sulfeto de zinco, e aqui você tinha a lâmina de ouro sendo bombardeada por partículas alfa. Esse experimento aqui seguramente demorou alguns anos para ser interpretado. Então ele foi conduzido em 1909 pelos auxiliares lá do Rutherford, o Hans Geiger e o Ernest Marsden. Então você tem lá a fonte de partículas alfa, você tem um orifício, né? As partículas alfa saem colimadas, e você tem os filmes fotográficos aqui que depois foram revelados e analisados no microscópio. É claro que muitos de vocês nem sabem o que são filmes fotográficos, né? Não viveram a época que se comprava filmes da Kodak de 26 poses, né? Mas vocês podem perguntar para os avós de vocês o que é um filme fotográfico. Então, a detecção foi feita revelando-se os filmes fotográficos e analisando-se em microscópio, porque os pontinhos formados aqui, as manchas formadas, eram de dimensões microscópicas. Então, Geiger e Marsden analisaram o padrão de difração. O esperado seria que as partículas atravessassem a lâmina de ouro, porque acreditava-se que o átomo era conforme previsto pelo modelo atômico de Thomson, ou seja, uma esfera gelatinosa com os elétrons embebidos na superfície dessa esfera. Então esse era um modelo atômico vigente. Eles esperavam que a lâmina de ouro fosse facilmente atravessada por todas as partículas alfa e que essas partículas alfa sofreriam no máximo um pequeno desvio ao atravessar a lâmina. Mas não foi bem isso que aconteceu. Então esse aqui era o resultado esperado pelo modelo atômico de J.J. Thomson. Então esperava-se que as partículas alfa atravessassem quase sem desvio os átomos de ouro. Só que o que se observou? Muitas partículas alfa atravessavam sim, com pouco ou quase nenhum desvio, mas algumas sofriam desvios consideráveis. E inclusive muitas voltavam em direção à fonte. Então tudo isso foi analisado ao longo de anos após a revelação dos filmes utilizados na detecção do espalhamento das partículas alfa. Então, isso aqui era o resultado esperado pelo modelo de Thomson, que as partículas alfa atravessassem com pouco ou nenhum desvio, considerando que o átomo era considerado como uma esfera gelatinosa positiva, sem nenhuma região de alta densidade, mas o que se observou é que muitas partículas alfa voltaram. Por quê? Bom, a proposta de Rutherford foi então a existência de um núcleo atômico. Então, o núcleo atômico com carga positiva repele as partículas alfa que também têm carga positiva, afinal são núcleos de átomos de hélio. O núcleo atômico
concentra toda a massa do átomo, hoje nós sabemos disso, e é altamente compacto. Então, as partículas alfa se aproximavam do núcleo e eram repelidas pelos núcleos. E aí veio o modelo atômico de então tá aqui, modelo atômico de Rutherford, 1911. Veja que menos de 10 anos depois do seu ex-orientador Thomson propôs o modelo atômico, Rutherford propôs o seu. Até onde eu sei, houve assim, uma certa dificuldade na aceitação desse modelo. Afinal, Thomson tinha uma reputação maior, digamos, uma ficha científica maior na época, né? Então, o que seria esse modelo atômico de Rutherford? Você tem um núcleo central e positivo e os elétrons em torno do núcleo. Através da análise dos padrões de espalhamento das partículas alfa, verificou-se que o diâmetro do núcleo era da ordem de 10.000 vezes menor que o diâmetro do átomo. Ou seja, esse núcleo aqui, conforme esquematizado, ele não está em escala. Se o átomo fosse desse tamanho, e o núcleo em escala, você nem conseguiria enxergar o núcleo, porque o núcleo realmente é muito, muito pequeno. Então, esse tipo de informação Rutherford obteve pela análise dos padrões de espalhamento. Problemas para o modelo atômico de Rutherford. Havia a necessidade de explicar a estabilidade atômica. Afinal, de acordo com o eletromagnetismo clássico, partículas elétricas em movimento têm a tendência de perder energia. Então, se você tem elétrons rodeando em torno do núcleo, estes tenderiam, se seguissem, digamos assim, as leis do eletromagnetismo da época, esses elétrons tenderiam a perder energia, perder velocidade, seguindo uma trajetória espiral e serem engolidos pelo núcleo, ou seja, haveria um colapso atômico. Então, o elétron acelerado perderia energia, seguiria na trajetória espiral até o núcleo e o átomo seria aniquilado e você teria a emissão de radiação eletromagnética. Essa é a famosa catástrofe infravermelha. Quem vai resolver essa parada? Afinal, qual é o modelo atômico mais consistente? O de J.J. Thomson ou Rutherford? Bom, isso fica para o próximo capítulo e quem vai responder isso é Niels Bohr.